Olá, amigos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar de média, moda e mediana, quando os dados estão agrupados em intervalos de classes. Então, eu tenho aqui uma, uma distribuição que está agrupada em intervalos de classes, né? Então, do 2 ao 5, a frequência é do 2 ao 4, a frequência é 5 e assim por diante. Como é que eu consigo calcular a média dessa distribuição? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, que nem vocês estão observando aqui, eu reescrevi essa distribuição. As duas primeiras colunas eu só reescrevi a distribuição que a gente tinha anteriormente aqui. Aí eu fiz uma outra coluna aqui, que eu pego o ponto médio de cada classe. Do 2 até o 4, qual é o ponto médio? É o 3. Por isso que aparece o 3 aqui, ó. Do 4 até o 6, qual é o ponto médio? O ponto médio é o 5, então por isso que aparece o 5 aqui. E assim por diante. Aí eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar o 3, que é o ponto médio da classe, vezes a frequência da classe, dá 15. Depois eu vou pegar o 5, que é o ponto médio dessa classe, vezes 10, e vai ser então esse valor de 50 aqui. E assim por diante. Então eu pego o ponto médio de cada classe e multiplico pela frequência da classe. Depois, o que eu faço? Eu somo tudo isso. Quando eu somo todos esses valores aqui, ó, o 15 é porque eu estou pegando o ponto médio da classe vezes a frequência, 5. O 50 é porque eu peguei o ponto médio da classe aqui, ó, que é 5 vezes 10, e assim por diante. Então, quando eu somo todos esses valores, dá 268. Aí eu vou dividir pelo total de frequência de todas as classes, que é quanto? 40, que nem está aqui. Essa divisão vai dar 6,7. Então, se a renda aqui é em milhares, né, então vai dar 6.700 seria a renda média das famílias, tá? Então é assim que a gente calcula a média quando os dados estão agrupados na forma de intervalos de classes aqui. Eu pego, calculo o ponto médio de cada classe, multiplico pela frequência, somo esses valores, que nem deu aqui 268, divido pela a quantidade de elementos total, e aí eu tenho a média. Depois eu quero calcular a mediana, deixa eu até escrever aqui, mediana. Como é que faz para calcular a mediana? Então aqui eu tenho a classe, aqui eu tenho a frequência da classe. Geralmente é dado no exercício então a classe e a frequência da classe, ou seja, a quantidade de elementos que tem cada classe. Aí eu faço aqui a frequência acumulada. Aqui, ó, eu fiz a frequência acumulada, tá? Isso aqui já é um dado novo do exercício. Provavelmente não vai aparecer essa coluna com a frequência acumulada. Então eu que tenho que construir, ó, 5 depois o 17, porque 5 mais 12 dá 17, 17 mais 18 dá 35, 35 mais 14 dá 49, 49 mais 6 dá 55, 55 mais 3 dá 58. Então, aqui eu construí a coluna da frequência acumulada. Depois, para calcular a mediana, qual é o primeiro passo? A gente pode ver aqui. Qual é o primeiro passo? É determinar o valor de n sobre 2. Tanto faz o n ser par ou ímpar. No caso aqui, como o n é par, deu 29. Mas se o n fosse ímpar, fosse 59, por exemplo, seria 29,5. Aí eu vou usar esta fórmula aqui para calcular a mediana, ó. Tá? Esta fórmula aqui para calcular a mediana. Então, quando eu determino aqui o primeiro passo, que eu determino esse valor de n sobre 2, lembrando que a frequência, se eu somar todos os elementos dessa distribuição, quantos elementos tem? Tem 58. Então, n sobre 2 deu 29. Aí eu tenho que ir lá na classe que tem, digamos, elemento, o termo 29, ou elemento de número 29. Aonde? Na frequência acumulada, que é essa coluna aqui. Aonde que está o termo ou elemento de número 29? É nessa classe aqui, ó. Tá? Então, novamente, para que eu faço esse primeiro passo?
n sobre 2, para determinar a classe que eu vou utilizar nessa fórmula que a gente tem aqui, tá? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Para utilizar essa fórmula aqui, eu preciso determinar qual classe que eu vou tirar esses dados. Como que eu faço isso? Eu pego o valor de n sobre 2, acho esse termo aqui, ó, ou seja, o elemento em questão, e vou lá e vou analisar, então, qual classe onde está esse termo aqui, ou esse elemento, né? 29º elemento. Está aqui na terceira classe. Então, eu tenho que pegar esse L que está aqui, ó, vou fazer de azul aqui. Esse LMD aqui é o limite inferior da classe. No caso aqui, vale 55. O N eu já sei que é 58. Aí, essa somatória de F é a soma da frequência acumulada anterior à classe que eu estou analisando. Então, é o 17 aqui, ó, porque essa somatória é a somatória da frequência acumulada, mas até a classe anterior à que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a terceira classe, então essa somatória aqui é até a classe anterior. Então, é 17. Depois, o H digamos, a amplitude da classe. Qual é o tamanho do intervalo dessa classe? Se eu fazer 45 menos 35, dá 10. Então, o valor de H é 10, que o H significa qual é o tamanho da classe. E FMD é a frequência dessa classe, que é 18, que a gente pode estar vendo aqui. Então, eu vou substituir o L minúsculo, MD 55 aqui, depois N sobre 2, que vai ser 58 sobre 2, menos a somatória de F, que é 17, tudo isso aqui, né, vezes 10, que é o valor de H, dividido pela frequência. Quando eu faço essa soma aqui, eu chego que a mediana, ou seja, o tio com o X com o tio em cima, vale 61,67. Então, o valor da mediana para esses dados aqui, né? O valor da mediana para esses dados aqui é 61,67, tá? Então, vou repetir novamente. Primeira coisa que eu tenho de fazer, eu tenho que determinar qual classe eu vou utilizar. Como é que eu faço para determinar qual classe eu vou utilizar? Eu pego o número de elementos total, no caso aqui 58, divido por 2, e aí eu vou analisar o número que dá. Esse elemento que, no caso aqui deu o 29º elemento, em qual classe ele se enquadra? Analisando a frequência acumulada, ele se encaixa na terceira classe. Então, é dessa classe que eu vou tirar as informações que eu preciso para preencher essa fórmula aqui. Então, aqui, o LMD é o limite inferior da classe, 55. O N é 58, que é a frequência total de todos os elementos. Quantos elementos tem a classe? Esse daqui é o símbolo de somatória de F. Então, é a somatória da frequência acumulada até a classe anterior a que eu estou utilizando como base. Então, por isso que foi o 17. O H é o tamanho do intervalo das classes. F maiúsculo MD é a frequência da classe. Substituo aqui na expressão. Então, a primeira coisa, eu vou fazer 58 sobre 2 menos 27. Então, isso aqui vai dar 29 menos 17, vai dar quanto? 29 menos 17 vai dar 12. 12 vezes 10. Faço 12 vezes 10, divido por 18 e somo com 55. Esse valor é de 61,67. Então, a mediana vale 61,67. Agora, a gente quer calcular a moda. Também tem uma expressão aqui que eu uso para calcular a moda, que é essa expressão aqui, ó, tá? Aí o Lzinho é o limite inferior da classe modal. Então, novamente, eu tenho várias classes aqui. Eu vou utilizar uma dessas classes como base. E qual é a classe que eu vou utilizar como base? É a classe que tem a maior frequência. Qual é a classe aqui, por exemplo, que tem a maior frequência? É essa classe aqui, ó. Essa classe é a que tem a maior frequência. Então, é ela que eu vou utilizar para preencher esses dados aqui dessa expressão que eu risquei aqui de amarelo.
Então, qual é o limite inferior dessa classe? É 2. Aí eu vou fazer a diferença dessa classe menos a classe posterior. Então, 17 menos 10 dá 7. Depois eu vou fazer a diferença dessa classe com a que vem à frente. Então vai ser 17 menos 8. 17 menos 8 dá 9, que nem aparece aqui. E aí, qual é a amplitude do intervalo dessa classe? No caso aqui foi 1. Então, a moda o limite é o L, que é o valor de 2, né? Valor de 2, mais Δ1, que é a diferença dessa classe com a classe, é a diferença da frequência dessa classe com a classe anterior. Então, Δ1 é o 7. Aí aqui embaixo, eu tenho que somar, ó, Δ1, então aqui está faltando um 7, mais o valor de Δ2, que é 9. Então, eu vou fazer 2 mais 7 sobre 7 mais 9 vezes o H, que é 1. Então, na realidade, essa conta era assim, é assim, né? Fica assim, 2 mais 7 sobre 7 mais 9 vezes 1. A hora que eu fazer essa conta aqui, 7 dividido por 7 mais 9, né? Então vai ficar 7 dividido por 16, vezes 1 dá 7 sobre 16, mais 2, se eu somar isso aqui, vai dar 2,44. Então a moda dessa distribuição aqui é 2,44, tá? Então, novamente, vou repetir, eu tenho que utilizar essa expressão aqui que a gente chama a fórmula de C-Zumber, né? Essa expressão aqui. E como que eu utilizo essa expressão aí? Então, vou grifar aqui de vermelho. Ó, tenho que utilizar essa fórmula de C-Zumber para determinar a moda. Então, o que eu tenho que determinar? Eu vou analisar aqui as frequências da classe. A classe que possui a maior frequência é a classe que eu vou utilizar de base. Aí eu tenho que pegar o L que aparece aqui, é o limite inferior da classe. Depois, Δ1 é a diferença de 17, então, de 17 menos o valor da frequência da classe anterior. O Δ2 é a diferença de 17 menos a classe posterior, que deu 9. Aí, qual é a amplitude do intervalo? É 1. Aí é só eu substituir aqui na expressão. Eu substituindo vai ficar 2 mais 7 sobre 7 mais 9 vezes 1. Fazendo essa conta eu chego em 2,14. Se a gente fosse fazer essa conta aqui, ficaria assim, né? Ó, moda é igual a 2 mais 7 por 16 dividido por 16, porque aqui vai dar 7 sobre 7 mais 9 dá 16, vezes 1 dá 7 sobre 16, 7 sobre 16 mais 2 vai dar 2,44. Aí tem uma outra fórmula aqui que eu posso, que depois a gente vai utilizar essa fórmula aqui para fazer outros cálculos de curtose, de assimetria, né, que é essa fórmula aqui. Então essa fórmula aqui eu posso estar utilizando também para determinar a moda, né? Se vocês for pesquisar essa fórmula aqui para calcular moda, provavelmente não vai aparecer aí em alguns outros vídeos que tem sobre moda. Mas quando você vai analisar a simetria, por exemplo, questão de curtose, você vai precisar de utilizar essa expressão aqui para determinar a moda. Então, como que é a moda quando eu uso a fórmula de Pearson? O valor da moda é aproximadamente 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média, né? Então, eu tenho um exercício aqui, eu já tenho a mediana que vale, vou escrever aqui embaixo, a mediana vale 61,67. Já tenho aqui a mediana. Eu preciso determinar quem? Eu preciso determinar a média. Então, como que vai ser a média? Vou fazer aqui. Vai ficar x barra é igual a 5 vezes 40, porque eu vou determinar a média. Então, eu vou pegar 5 vezes a metade, o ponto médio da classe aqui. Qual é o ponto médio dessa classe de 35 até 45? É 40. Mais, aí eu vou fazer 12 vezes 50, que é o ponto médio da segunda classe aqui, ó, 50 vezes 12,
mais 18 vezes 60, que é o ponto médio da terceira classe, mais 14 vezes 70, que é o ponto médio da quarta classe, divido tudo isso aqui por 58, que é a frequência. Então, daqui eu vou tirar que a média vai dar 3.610 dividido por 58. Então, a média vai ser que valor? 62,24. Aí a moda, eu vou fazer aqui embaixo. A moda vai dar o quê? É aproximadamente 3 vezes 61,27 menos 2 vezes 62 vezes 62,4. Isso vai dar aproximadamente, então a moda vai dar aproximadamente 59,33. Então a moda, se eu tivesse, né, esses dados aqui, ó, né, se eu tivesse uma distribuição que tenha esses dados aqui, né, e eu fosse calcular a moda usando a fórmula de Pearson, daria 59,333. Aí aqui está a bibliografia, né, se vocês quiserem se aprofundar mais. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.